Pronto, retornando, pessoal. E lembra que eu deixei uma pergunta no último bloco? Por que eu dizer que a competência é intransferível soa um pouco estranho? Para você entender melhor, vem comigo. Vou sumir da tela e vou só desenhar agora. Vem para cá. Então, vindo para cá, a gente vai analisar a seguinte situação. Ó. Tu lembra que a gente estudou, não é isso já, o seguinte esquema. Vou pegar aqui, pronto. A gente viu que uma pessoa pode passar uma atividade para outra pessoa. Esse fenômeno de uma pessoa passar uma atividade para outra pessoa é chamado de fenômeno da descentralização. Isso aqui é visto dentro de organização administrativa. Só que esse repasse de uma atividade de uma pessoa para outra pessoa pode acontecer por vontade da lei ou pode acontecer por vontade da administração. Quando o repasse acontece por vontade da lei, a gente chama de descentralização na forma de outorga. Já quando o repasse acontece por vontade da administração, chamamos de descentralização na forma de delegação. Aí sabemos também que na outorga eu passo tanto a execução do serviço público quanto passo a titularidade. Passo tanto a execução do serviço público quanto a própria titularidade. Já na delegação, sabemos também já que eu só passo a execução daquele serviço público, mas não passo a titularidade. Aí perceba, a gente está vendo que uma das características é essa daqui, ó. A competência, ela é intransferível. Veja como isso parece se confundir, parece ser contrário àquilo que a gente já estudou. Porque você vira para mim e diz assim, ô professora, se a competência ela é intransferível, como é que existe o fenômeno da delegação? Porque na delegação eu estou repassando a atividade de uma pessoa para outra pessoa. Se é um repasse de uma atividade de uma pessoa para outra pessoa, eu estou passando a competência de uma pessoa para outra. Mas perceba que eu estou passando simplesmente a execução. Na delegação, você só passa a execução daquela competência, mas você não passa a titularidade. Então, o que se está querendo dizer aqui é o seguinte, ó, quando disser na sua prova que a competência é intransferível, saiba que o que é intransferível é a titularidade da competência. A titularidade da competência é intransferível. Agora eu posso transferir a execução. Aí tu diz, tá, professora, a execução, ela é transferível. Mas tu acabou de dizer, professora, que a titularidade é intransferível. Só que ela pode ser transferida aqui, ó, no caso de outorga. Mas perceba claramente que nesse caso da outorga, quem está passando a atividade é a própria o quê? Lei. A lei pode passar a competência de uma pessoa para outra pessoa. Agora, quando a vontade é pura e simplesmente do administrador, ele só pode transferir a execução, mas não pode transferir a titularidade. Então, quando disser na sua prova que essa competência, ó, é intransferível, o que é intransferível é a titularidade da competência pela pura e simples vontade do administrador. Mas lembra que ele pode transferir a execução por um fenômeno chamado de delegação. Tranquilo essa parte daí? Isso daí eram as características que eu queria ver com vocês. Só que dentro de competência, eu ainda quero estudar os defeitos, que na sua prova pode aparecer com o nome vícios, pode aparecer com o nome erros, vícios, erros de competência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Perceba o seguinte, quando eu falei aqui em requisitos do ato administrativo, eu disse que requisito é aquilo que o ato precisa ter para ser considerado válido. Aí olha quais são os requisitos, ó, aparecendo aqui atrás. Tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses 5 requisitos são requisitos para o ato vir a ser considerado válido.
Só que tu vai perceber comigo a seguinte situação. Se a competência é um requisito de validade, só que essa competência apresenta um defeito, esse ato com defeito de competência vai ser válido ou inválido? Já já eu te respondo. Primeiro vamos saber quais são os defeitos de competência. Volta comigo. Então, voltando para cá, a gente vai visualizar o seguinte. Quais são os defeitos de competência que nós temos? Temos 3 defeitos de competência. 3. Tem o tal do excesso de poder. Tem o ato praticado pelo funcionário de fato. E tem um ato praticado por um usurpador de função. Excesso de poder, funcionário de fato e usurpador de função. Perceba, um desses institutos a gente já estudou aqui juntos, que foi o excesso de poder. Lembra que o excesso de poder é quando o administrador ele vai além da sua competência. Um exemplo que eu dei para vocês foi de um analista que assina a sentença no lugar da juíza. A analista do tribunal até que tem algumas competências, só que ela foi além da sua competência. Então ela se excedeu, cometeu um excesso de poder. Excesso de poder, então, o ato praticado, ele é válido ou inválido? Inválido. Por que esse ato é inválido? Porque eu, administradora, até tenho algumas competências, mas não tinha competência para praticar aquele ato. Então, no excesso de poder, o ato é inválido. Vamos anotar, volta comigo. Então, aqui anotando, no excesso de poder, botar em destaque, o ato praticado vai ser considerado inválido. Vai ser considerado inválido. Então, esse não tem muito o que falar, porque a gente já tinha explicado essa parte daqui. Só que vamos analisar o seguinte, ó. Quem é o funcionário de fato? Deixa eu puxar uma seta para cá. Funcionário de fato é aquele que tem toda uma aparência de legalidade. Então, funcionário de fato é aquele que tem toda uma aparência de legalidade. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está aí estudando, não é isso? Se matando, assistindo aula, fazendo questões, fazendo tudo que tem que ser feito. Você está aí estudando para matar, para torar e para fechar a prova. Digamos que eu também quero fazer concurso, só que eu não gosto de estudar, não tenho paciência. Meu pai até que pagou um cursinho para mim, mas em vez de ir para o cursinho eu ia para o shopping, ia para a praia. Então, estudar não é meu forte, digamos que eu não gosto. E vamos colocar como um exemplo que a gente ia fazer concurso para o INSS. Exemplo, então digamos que você ia fazer concurso para o INSS, mas você está estudando, e eu também ia fazer o concurso do INSS, mas eu não sei nem quais são os princípios do LIMP. Estão percebendo? Eu não sei nem o que está na Constituição, não sei nada, e nem tenho um saco para aprender. Só que digamos que meu pai tem uma certa influência, com a certa influência e com o dinheiro que ele tem, ele chegou com um presente para mim. Ele virou para mim e fez assim, filhota, tem um presente para você. Quando eu olhei o presente, era o gabarito da prova do INSS. Você está pensando intimamente em casa, né? Ah, um presente desse para mim também, né? Você vai conseguir, mas vai conseguir com o seu esforço. Te garanto. Não precisa comprar gabarito não, você vai passar. Não vai precisar disso não. Só que no meu caso, no meu exemplo, eu não estava estudando. Então, meu pai comprou o gabarito da prova do INSS para mim. Deu um jeito. Eu fiquei calada, fiquei quieta. Chegou o dia da prova, pintei lá as bolinhas do gabarito. Olha que dificuldade, né? Só pintei as bolinhas, porque eu já tinha um gabarito. Entreguei a prova. Claro que eu acertei tudo, eu tinha o gabarito. E fiquei classificada em primeiro lugar no concurso. Se essa fraude não for descoberta, eu começo a trabalhar. Claro, vou ser nomeada. Depois da nomeação, vou assinar lá o termo da posse. Depois de assinar o termo da posse, eu vou entrar em exercício, que é começar efetivamente a trabalhar. Só que vamos fazer o seguinte raciocínio. Imagina que eu estou trabalhando aqui no setor do INSS, num setor de conceder pensão. Então, eu estou lá concedendo a pensão. A pessoa vem, eu concedo a pensão, assino, carimbo e dou início ao procedimento dela. Então, eu estou lá trabalhando. Eu estou trabalhando já há um ano. Só que um ano depois foi descoberta a fraude. Foi descoberto que eu comprei o gabarito
da prova. Perceba, quando isso é descoberto, eu continuo trabalhando lá no INSS, eu vou ter que ir embora. Claro que eu vou ter que ir embora. A minha nomeação, a gente vai estudar mais para frente, ela vai ser completamente anulada. Porque desde o início eu já entrei de maneira ilegal. Só que eu te pergunto, a pensão que eu concedi para aquelas pessoas vai ser considerada inválida ou válida? Válida. Sabe por quê? Quando elas olharam para mim, elas estavam vendo de fato um servidor. Por quê? Porque eu tinha toda uma aparência de legalidade. Você não chega em uma repartição pública, que agora a gente já sabe que é órgão, olha para a cara da pessoa e diz: me prove que você realmente pode estar nesse local. Claro que você não diz. Se a pessoa está atrás do balcão trabalhando, você acha que realmente ela tem competência para tanto. Então você foi atendido por mim, nesse meu exemplo, de má fé ou boa fé? Boa fé. Perceba, se fosse anular a pensão que eu concedi, a prejudicada não seria eu que comprei o gabarito da prova, seria você que teria trabalho para poder fazer a solicitação da sua pensão toda de novo. Então, funcionário de fato, em virtude da aparência de legalidade e da boa-fé das pessoas, o ato que ele pratica vai ser um ato considerado o quê? Válido. Perceberam? Então, no início eu te perguntei, num caso de existir um defeito na competência, o ato vai ser válido ou inválido? Depende do tipo de defeito que apareça. Se aparecer na sua prova falando em excesso de poder, o ato é inválido. Já se aparecer na sua prova falando de funcionário de fato, o ato já vai ser válido. Tranquilo? Bora anotar. Então, anotando, a gente vai analisar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Então, em virtude da aparência de legalidade, as pessoas vão estar de boa fé. Em virtude da aparência de legalidade, as pessoas vão estar de boa fé. E em virtude da aparência de legalidade e da boa fé das pessoas, o ato praticado vai ser um ato considerado válido. Então veja que depende do defeito que apareça na sua prova para você poder dar uma resposta. Então excesso de poder já foi, funcionário de fato já foi. Agora falta a gente falar do usurpador de função. Perceba o seguinte, olhando para o nome vai ficar mais fácil. O que danado é usurpar? É só lembrar daquele clássico do SBT, minha gente. A usurpadora assistiu, não foi? Paola e Paulina, você não? Só ela assistiu, você não. Mas perceba, lá na Usurpadora é uma versão um pouco mais trash de Mulheres de Areia. Lembra de Mulheres de Areia? Que tinha a Ruth, Raquel e a Rutinha, que era o Tonho da Lua, que era quem prestava da novela? Pronto. Então tinham gêmeos na novela. E eu não sei se vocês percebem, toda vez que tem gêmeo em novela, é sempre um bom e um ruim. Não sei se é assim na vida real, mas é sempre um bom e um ruim. Se você tiver um irmão gêmeo, cuidado com ele, né? Vai que ele é o ruim, né? Então, é sempre um bom e um ruim. E geralmente o ruim, ele sempre quer roubar tudo do gêmeo bom. Então é daí que vem o nome usurpar. Usurpar é roubar. Usurpador de função é aquele que está roubando uma função pública. É aquele cara que se matriculou agora para o concurso de delegado. Ele se matriculou no cursinho hoje e já chega no supermercado dizendo, sou delegado, sou delegado. Ele se matriculou no cursinho hoje, mas já está dizendo que é delegado. Então, isso é um usurpador de função. Aí eu vou te contar um caso muito engraçado que aconteceu aqui em Recife, que é o seguinte, ó. Sei nem o que é isso, mas eu vou roubar esse papel. Perceba o seguinte, tem um louquinho, um doidinho, que ele tem uma avenida aqui famosa, que é a Avenida Conde da Boa Vista. E ele anda por aqui na Conde da Boa Vista com um bloquinho de notas, na avenida. Aí sai olhando para ver se ele acha algum carro estacionado, por exemplo, em local proibido. Quando ele acha, ele pega o bloquinho de notas e faz carro de placa tal, marca tal, na rua tal, horário tal, estacionado em local proibido, multado. Deixa a multa em cima do carro da pessoa. Minha gente, é hilário. Uma aluna minha foi multada por ele, me trouxe a multa. Eu olhei, eu digo, não é fácil a moldura com essa multa, que é uma coisa muito bizarra. Então, ele sai multando as pessoas no meio da rua. Só que eu te pergunto o seguinte, quando eu chegar no meu carro, que eu pegar essa multa daqui, eu sou obrigada a pagar? Não, porque essa multa é válida ou inválida? Você disse inválida, não foi? Nenhum, nem outro. Ela nem é válida e nem é inválida. E tu diz, como assim, professora? Vou explicar. Vamos sumir e volta comigo aqui. Perceba o seguinte, os atos, deixa eu pegar uma página em branco para poder falar disso daqui. Os atos, eles vão ser divididos da seguinte maneira. Tem um plano de existência dos atos. E tem um plano de
validade. Plano de existência, plano de validade. Vamos fazer um resumo bem simples dessa parte daqui. Tá bem troncha, hein, pessoal? Mas tudo bem. Veja bem, vou resumir da seguinte maneira. Ó. EP é o excesso de poder, tá certo? FF vai ser o funcionário de fato. O F já vai ser o usurpador de função. Então, aqui, ó, excesso de poder, funcionário de fato, usurpador de função. Só que aí vamos imaginar a situação de cada um deles. Perceba, no excesso de poder, o exemplo que eu dei foi da analista que assinou a sentença no lugar da juíza. Aquela sentença existe? Existe. Que você pode pegar nela? Então, ela existe. Só que um analista que assina uma sentença judicial, aquela sentença vai ser válida ou inválida? Inválida. Estão percebendo? Então, aqui no excesso de poder, o ato praticado vai ser um ato considerado inválido. Vamos para o funcionário de fato, que o exemplo foi daquela moça que comprou o gabarito da prova. Quando ela deu, não é isso, uma certidão para você, aquela certidão existe? Existe. E em virtude da aparência de legalidade, também vai ser considerado válido. Só que pensa comigo o seguinte, quando esse doidinho, lá da Conta da Boa Vista, deixou a multa no carro da minha aluna, a multa consta no sistema do Detran? Não, porque no sistema do Detran, a multa nem sequer existe. Então, ele vai olhar se é válida ou inválida, só se o Detran for mais doido que o doidinho. Porque se uma coisa não existe, como é que eu vou olhar se ela é válida ou inválida? Moral da história, vou voltar, tá? Deu print na tela? Pronto, copiou? Beleza. Então, perceba, no excesso de poder, o ato é inválido. Funcionário de fato, o ato é válido. E para o usurpador de função, o ato vai ser considerado inexistente. Não é nem que é válido, nem inválido. Ele simplesmente nem sequer existe. Então, essa primeira parte, que era de competência, era isso. Eu queria dar características e ainda apresentar alguns defeitos. Tranquilo até aí? Só que você deve estar preocupado com uma coisa. Deixa eu pegar uma página em branco. Copiou essa página? Pronto. Nós temos alguns requisitos. Então, os requisitos são os seguintes. Ó. Deixa eu só colocar aqui para poder riscar. Requisitos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A gente já sabe também o seguinte, ó, que esse requisito aqui, esses requisitos, é aquilo que o ato precisa ter para ser considerado válido. Aí o que a gente já viu? Já viu que essa competência, que é um dos requisitos de validade, pode apresentar defeitos. E a depender do defeito, eu vou ter uma resposta diferente para cada situação. Porque existe o excesso de poder, existe o funcionário de fato e existe o usurpador de função. Excesso de poder, funcionário de fato e usurpador de função. E a gente já sabe o seguinte, ó, no excesso de poder, o ato é inválido. Funcionário de fato, o ato ele é válido. E o usurpador de função, o ato morre antes, porque esse ato ele é inexistente. Só que perceba, isso foi o que a gente falou de competência. Mas olha o raciocínio. Finalidade, forma, motivo e objeto também são requisitos para o ato ser considerado válido. Se também são requisitos para o ato ser considerado válido, é porque a finalidade, a forma, o motivo e o objeto também pode apresentar defeitos. Aí tu diz, pelo amor de Deus, professora, se só competência foi essa complicação toda de excesso de poder, de funcionário de fato e usurpador de função, cada um com a resposta diferente, imagina quando a gente for estudar finalidade, forma, motivo e objeto. Aí vem a parte boa. Qualquer defeito de finalidade, de forma
de motivo e de objeto, você simplesmente vai dizer que o ato praticado é um ato inválido. Olha como fica mais fácil. Então, perceba, qualquer requisito, qualquer um pode apresentar defeito. Só que o único que precisa você fazer uma diferença profunda é a competência, porque a depender do defeito, vai existir uma resposta diferente para cada situação. Já se na sua prova aparecer algum defeito, alguma irregularidade, algum problema na finalidade, na forma, no motivo e no objeto, você simplesmente vai dizer que o ato é inválido. Aí agora você olha para mim e diz assim, mas professora, eu já escutei falar em invalidade absoluta e invalidade relativa. A invalidade absoluta o ato é nulo, na invalidade relativa o ato é anulável. Onde é que entra isso daqui? Eu vou chegar nesse ponto. É o último slide. Quando a gente for estudar convalidação, lá no último slide de atos administrativos, a gente vai ver esse tópico daqui. Por enquanto, vamos pensar só no seguinte, ó. Vamos chamar de forma genérica de inválido e depois a gente conta o que é invalidade absoluta e o que é invalidade relativa. Tranquilo? Então, competência foi. Eu quero ir para o próximo requisito agora, que é o requisito da finalidade. Então, volta comigo. Vindo para cá, deixar você copiar essa página daí, copie. Perceba aqui, ó, que competência foi. Vou dar um ok aqui em competência. Vamos para o próximo, que é o requisito da finalidade. Finalidade é muito tranquilo e é muito rápido. Deixa eu passar para cá. Então, vamos aprofundar agora, ó, esse requisito daqui. Vamos falar do requisito da finalidade. Finalidade é bem menor que competência, tá, pessoal? O maior de todos era o requisito lá da competência. Agora a gente vai falar de um requisito chamado de finalidade. Finalidade, basicamente, eu tenho para falar com vocês o seguinte, ó. Existe a tal da finalidade geral e existe a tal da finalidade específica. Finalidade geral, finalidade específica. Qual é a finalidade geral? A finalidade geral de todo e qualquer ato é alcançar o chamado interesse público. Esse interesse público é atingir o bem-estar coletivo. Já a finalidade específica vai depender de cada ato. Vai depender de cada ato. Então, veja, a finalidade geral é alcançar o interesse público, a finalidade específica vai depender de cada ato. Deixa eu te dar um exemplo, até aquele exemplo que a gente já desenhou. Deixa eu até pegar ele aqui, ó, vou mudar. Pode deixar os desenhos atrás de mim aparecendo, que eu vou pegar esse daqui, ó. Perceba, nesse desenho, o agente de trânsito rebocou o carro, que o carro estava estacionado em local proibido. Vamos entender qual foi a finalidade daquele ato de rebocar. Uma vez aconteceu comigo a seguinte situação. Eu ia dar aula em determinado local, só que a rua para chegar no local é uma rua que só passa um carro por vez. Quando eu entrei na rua, percebi o engarrafamento, não andava nem para frente nem para trás, quando eu vi todo mundo descendo do carro. Vocês acreditam que algum maluco estacionou simplesmente o carro no meio da rua e foi embora? Parou o carro no meio da rua, fechou e foi embora. Deve ter sido carro roubado ou alguma coisa parecida, mas ele simplesmente deixou o carro lá, foi embora, ninguém sabe, ninguém viu o homem. Ficou todo mundo preso no trânsito, não tinha para onde você sair, porque já estava um engarrafamento enorme. Então perceba a situação. Um agente de trânsito, vendo esse caso, pode mandar rebocar aquele carro? Claro que pode, está estacionado no meio da rua, atrapalhando a vida de todo mundo. De forma geral, aquele ato de rebocar alcança o bem-estar coletivo? Sim, mas eu te garanto o seguinte, quando o agente de trânsito chegou para olhar aquele carro estacionado em local proibido, ele estava pensando em atingir o bem-estar da coletividade? Claro que não. Ele estava olhando para aquilo dizendo, que porcaria é essa? Vou rebocar essa porcaria desse carro para liberar o trânsito. Estão percebendo? Então, quando ele chega lá e vê aquela situação, a coisa que ele quer fazer de maneira principal é liberar o trânsito, fazer o trânsito fluir. Então, liberar o trânsito é a finalidade específica daquele ato de rebocar.
Só que aí ele fazendo essa finalidade específica, de maneira geral, acaba que ele atinge o bem-estar coletivo. Mas veja, especificamente ele quer fazer o trânsito fluir. De uma forma geral, ele alcança o bem-estar coletivo. Vê o outro exemplo que a gente colocou. Pronto, desse mercado que estava vendendo comida estragada. Perceba o seguinte, imagina que chega um fiscal da Anvisa lá em determinado mercado, o mercado está vendendo comida estragada. Ele pode interditar, sim ou não? Claro. De forma geral, aquela interdição alcança o bem-estar coletivo. Mas eu te garanto, especificamente o que ele quer com aquele ato de interditar aquele mercado, é não colocar em risco a saúde das pessoas que estão comprando lá. Então, a finalidade específica daquele ato é não colocar em risco a saúde pública. Já a finalidade geral é alcançar o tal do bem-estar coletivo. Então, perceba que tem uma finalidade que eu quero para agora e uma finalidade que eu acabo atingindo no futuro. Finalidade específica depende de cada ato. Para cada ato, você vai ter uma finalidade específica diferente. Só que a finalidade geral de todos é a mesma, que é alcançar o interesse público. Tranquila a diferença de geral e específica, mas isso pode cair com outras palavras na sua prova. Vem comigo no material. Então, vindo para cá, a gente vai visualizar o seguinte, ó. Deixa eu só pegar aqui. Cadê? Pronto. Na sua prova, pode ser que não apareça o nome finalidade geral e finalidade específica. Pode ser que apareça o nome finalidade imediata e finalidade imediata. Finalidade imediata e finalidade imediata. Vou ser sincera e abrir meu coração com vocês, tá? Quando eu estudava isso na faculdade, imediato, eu tinha ódio disso daqui. Porque para mim era muito parecido um do outro e quase nunca eu sabia a diferença. Mas vamos lá. Finalidade imediata é aquilo que você quer primeiro. Finalidade imediata é aquilo que você consegue depois. Então, primeiro vem a finalidade imediata para depois vir a finalidade imediata. Como assim? Deixa eu explicar para você. Hoje, qual é a finalidade imediata de você estar assistindo essa aula? Assistir essa aula, qual é a sua finalidade imediata? A finalidade imediata é hoje. Hoje, você está assistindo essa aula para aprender o assunto. Essa é a sua finalidade imediata, aprender o assunto. Mas sua finalidade imediata é o quê? Passar no concurso. Estão percebendo? A sua finalidade imediata, que é a de hoje, é entender isso daqui. Para que no futuro você consiga passar no concurso, que aí vem a ser a sua finalidade imediata. Então é isso, ó. Quando o agente de trânsito chegou para rebocar o carro, o que ele queria naquele segundo era liberar a rua. Então era a finalidade imediata dele. Aí para o futuro, se não é isso, todos os atos forem praticados da forma correta, ele atinge a finalidade imediata, que é atingir de uma forma ampla o bem-estar coletivo. Só que eu sempre confundia o que é imediato, o que era imediato, eu sempre confundia. Mas aí eu pensei no seguinte, ó. Finalidade imediata vem primeiro, finalidade imediata vem depois. Sabe como foi que eu resolvi esse problema? Alfabeto. O alfabeto é o seguinte, ó. Perceba que primeiro vem a letra I e depois no alfabeto vem a letra M. Professor, é babaca, mas funciona. Então, na sua prova, se aparecer o nome imediata, imediata, faz a ordem alfabética, primeiro vem a letra I, depois vem a letra M. Então, finalidade imediata é o que eu quero agora. Finalidade imediata é aquilo que eu vou atingir em um futuro. Tranquilo esse ponto daí? De finalidade, era isso que eu tinha para falar com você. Até porque o outro ponto de finalidade eu já falei. Existe um defeito de finalidade chamado de quê? De desvio de finalidade. Lembra? O exemplo que eu te dei foi do prefeito que desapropria a casa de um inimigo. Então, ele tem competência, mas ele não está respeitando a finalidade. Deixa eu só anotar com vocês. Volta comigo. Então, voltando para cá, ó, pode ser, só para você ficar com o material organizado, que essa finalidade apresente algum defeito. Qual é o defeito de finalidade? Fácil, é o chamado desvio de poder, que pode ser chamado também de desvio de finalidade, que é quando a pessoa tem competência, mas não respeita a finalidade para a qual o ato foi praticado. Isso é desvio de poder,
que pode aparecer na sua prova sendo chamado de desvio de finalidade. E, professor, esse desvio de finalidade, o ato vai ser válido ou inválido? Lembra que eu disse o seguinte, ó, finalidade, forma, motivo e objeto, qualquer um desses defeitos, o ato vai ser considerado inválido. Tranquilo? Pronto para ir para a forma? Só que aí a gente vai para o intervalo agora, você vai fazer um lanche, comer seu biscoito treloso, seu pão de queijo, daqui a pouco a gente volta.